Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBRY, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 99,84. Ele entregou de dividend yield nos últimos 12 meses 14%. Ele está sendo negociado ali bem próximo do seu valor justo, a 1,01. Ele vem com a liquidez diária altíssima, negociando na casa de 2 milhões por dia. E é um fundo que se recuperou bem nos últimos dias. Ele vem com 17,53% de valorização nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Atualmente, o fundo está sendo negociado ali, ó, 99,84, mínima de 90 e máxima de 102, tudo isso no último ano. Ou seja, ele está orbitando ali bem mais próximo das máximas do que da mínima que o fundo atingiu. Aqui a gente consegue observar que, lá nos idos de 2019, esse fundo ele é um fundo de base 100, ele chegou a ser negociado com bastante ágil, porque no final de 2019 o mercado estava com bastante euforia. Então esse fundo chegou a atingir R$ 130, R$ 120, só que durante a pandemia lá, em março de 2020, as cotas alcançaram R$ 85. De lá para cá, o fundo vem lateralizado nessa faixa de R$ 100 aqui, ó. Já teve momentos acima, momentos abaixo, mas é um fundo que não sofreu tanto igual os seus concorrentes. Depois da situação pandêmica, o fundo volta ao patamar de 100. Durante os idos de 2020 para 2021, ele chega a ser negociado novamente com ágio na casa de R$ 105, R$ 107. E aí, no final de 2022, como todo o mercado de fundos de papéis, esse fundo aqui não foi diferente, ele também sofreu. Ele sai de patamares ali da casa de 103, 104 reais, vindo a atingir inclusive esses 90 reais ali, ó, bem rapidamente. Depois o fundo fica na casa de 92, 93 reais e agora, mais recentemente, o fundo está lateralizado bem próximo dos 100 reais aí. Voltando para esse outro site, a gente consegue ver sobre informações a respeito do fundo, né? A gente vê o nome do fundo, CNPJ, é um fundo para investidor geral, mandato renda, títulos e valores imobiliários, ou seja, um fundo de papel. Ele é um fundo por prazo indeterminado de gestão ativa. Taxas, vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial. Não há que se falar de vacância para um fundo de papel. A gente vê que é um fundo que conta ali com quase 40 mil cotistas, 39.800, e ele tem mais de 5 milhões e 500 mil cotas emitidas. Ele vale R$ 99 e o seu patrimônio está na casa de quase 550 milhões e o último rendimento anunciado foi de R$1. Continuando aqui no relatório, nesse site, aqui a gente vê sobre rentabilidade. Esse é um fundo que ainda não tem 5 anos, mas está quase fazendo 5 anos. Nesse sentido, ele perde um pouquinho de rentabilidade aqui, porque nesse período não está contabilizando, né? E o que a gente observa nos últimos 5 anos aí no quesito de rentabilidade? A gente vê o fundo com 58% acima do CDI do período, que foi de 43%, o IPCA de 31%, o IFIX 39% e o IDIV com 80%. Então, no quesito de rentabilidade, o fundo vem com uma boa rentabilidade. Mais abaixo aqui a gente vê as distribuições do fundo. Então, esse é um fundo seguinte, que durante o ano de 2020, 2021, era um fundo que tinha uma entrega bem, assim, modesta, né? Entregando algo na casa de 60 centavos. Mais à frente aqui, a gente vê que o fundo melhora um pouco as entregas, subindo para um patamar na casa de 75 centavos. Durante o ano de 2022, as entregas saltam, né? Vem numa crescente ali mais ou menos próximos de 1,20. E recentemente o fundo meio que estabilizou-se entre 1,20, apesar de agora a gente ver um recuo nas entregas do fundo. E mais recentemente ele está entregando algo na casa de R$1, né? Então o que a gente observa aqui, ó? Ele vinha entregando na casa de 1,20, apesar de ter uma entrega aqui de 1,15 no início do ano. Dia 10 de novembro, eles pagaram no dia 20 de novembro R$1. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, ele já deva ter anunciado aí o próximo dividendo para dezembro. Mais abaixo aqui a gente vê o yield médio do fundo, e ele atualmente está no yield bem mais alto como foi lá anteriormente. Era na casa de 0,70, 0,60, e atualmente está na casa de 1%, 1,30, 1,20, apesar de que com essa última entrega o dividendo cai para próximo de 1%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo aqui, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito bem-vinda, amuinvest@gmail.com. Muito obrigado vocês que apoiam.
Outra forma de apoio, o canal Amu Invest, Amu Fiagro, Amu Infra e Amu Dicas, esses canais contam com clube de membros. A partir de 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês, torne-se membro e nos ajude. A sua contribuição é de extrema importância aí para o canal continuar fazendo o que faz. Além de nos ajudar, quem é membro tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Tem preferência nos vídeos e ainda participa do nosso grupo fechado do Telegram. Além do mais, quem é membro tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Se quiser saber mais sobre essa planilha, veja os vídeos de tutorial ou rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, que a gente mostra na prática a usabilidade da planilha. Essa planilha vai ser ótima para você fazer um controle financeiro dos seus ativos, declarar imposto de renda, e você pode, inclusive, ela vai te ajudar até na escolha dos ativos, qual o ativo mais propício para compra, tá? É uma planilha bem completa, barata e acessível. Compre, porque ela é boa, mas também compre para apoiar aí o nosso canal. Nós também temos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books têm uma linguagem simples, né, de fácil aprendizado, de fácil entendimento. São e-books baratos e acessíveis. Compre os e-books, que são muito bons. E além do mais, vai ser uma forma de você apoiar o nosso trabalho aí. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam pelas formas financeiras aí. Por falar em apoio financeiro, eu não poderia deixar de agradecer aos membros, né? Leandro Martins tornou-se membro recente, aí, membro Gold do canal. Thalisson e o Adriano também são membros Gold e renovaram o clube de membros. No canal Amu Fiagro, o Alexandre, o Antônio, F. Barros, Giovanni e Rafael são membros há bastante tempo. O Alexandre é membro Gold. Muito obrigado aí. Vocês, membros, carregam os canais nas costas. Sem vocês aqui, com certeza, né? Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Vocês carregam o canal nas costas. Muito, muito obrigado. Esse vídeo aqui foi uma sugestão de membro, ó, foi o Márcio Peixoto. Ele falou assim: boa noite, Amu. Se puder, faz uma atualização do RBRY e do XPCI. Sou cotista dos dois e por enquanto estou satisfeito, pois eles não estão me dando muitos sustos. Então, realmente, principalmente o RBRY, a RBR é uma gestora mais segura, né? Então, nesse sentido aí, é um fundo, a gente vai ver os riscos, vai ver alguns pontos de atenção, mas é um fundo bem seguro. Já o BTCI, o XPCI, que é da XP, ele se uniu com outros dois fundos que eles tinham, né? E a gente vai ver a respeito desse fundo posteriormente. Vou fazer um outro vídeo aqui sobre o XPCI. Então, pessoal, aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. É um relatório, inclusive, saiu bem recente, tá? Ele saiu um dia antes de eu estar gravando esse vídeo. A gente vê que é um relatório de outubro, mas em relação às situações de novembro, tá? Aqui já vai um primeiro ponto de atenção. Eu acho pouco essa quantidade de operações, só tem 34 CRIs. Eu acho que para um fundo ele poderia ser um pouco mais pulverizado, ter uma quantidade um pouco maior. Quase 550 milhões de patrimônio, o duration é médio baixo, né? Isso é interessante. Os spreads, CDI mais 4 e IPCA mais 10, são taxas até interessantes. Agora, eu acho que são taxas altas para pouco retorno. Eu lembro que quando eu falei sobre esse fundo aqui, isso aqui foi um ponto que me chamou a atenção. Eles têm umas taxas até altas. Se são taxas altas, tem risco, né? E isso não se reflete nos dividendos do fundo. Tanto que esse Y aqui é de high yield. RBRY é de high yield, mas ele não entrega. Ele não faz entregas como se fosse um fundo high yield. Eu falo aqui em razão de taxas. O fundo vem com 53% alocado em CDI, 47% em IPCA. O LTV médio dele aí é na faixa de 60%. Aqui ele fala um pouco, né, sobre algumas informações recentes. Ó. O fundo foi marcado pelo investimento em 9 operações recentes. Investimento de 26 milhões em 3 operações da MRV. Já a gente vai ver isso com mais detalhes. Aqui ele fala outras movimentações que foram feitas. Aqui ele fala um pouco sobre a distribuição. Ó. Em setembro, distribuímos R$1 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 12%. Eu acho que isso aqui está errado, tá? Porque eles, referente a outubro, mas pagaram em novembro R$1. Se a gente for ver os meses anteriores, ele pagou mais do que isso. Então, eu acho que essa informação está errada dentro do relatório. Ainda mais que é coisa recente, né? Ó. Por fim, vale mencionar que em 6 de novembro foi publicado anúncio de encerramento de uma oferta de distribuição da sexta emissão de cotas. O montante final captado foi de 437 milhões, que será utilizado para investimentos em operações de pipeline. Eu nem sabia que o fundo estava passando por captação, né? Então, se realmente eles captaram 400 milhões, significa que o fundo vai crescer muito, né? Ele vai chegar aí bem próximo de 1 bilhão de patrimônio. Mas outros destaques que ele traz aqui: dividendo de R$1, mais ou menos 1%. Esse dividendo é 12% ao ano. E nos últimos 12 meses o fundo vem com quase 14% de dividendo acumulado aí. E uma liquidez na casa de 2 milhões. Um ponto interessante que eles falam é isso aqui, ó. A RBR é extremamente
criteriosa na avaliação das garantias imobiliárias. O processo de análise envolve visita aos ativos, know-how da equipe especializada, coleta de referências sobre os imóveis e diligência técnica, ambiental e jurídica. Se você clicar aqui no relatório, você vai ver um por um as garantias, né? O que foi dado em garantia em relação aos CRIs que o fundo possui. 62% das garantias estão localizadas em São Paulo, então significa que são garantias fortes, né? E apesar dele não deixar bem claro aqui se são garantias reais, provavelmente são imóveis, então isso é uma garantia muito forte que o fundo possui. 84% está no estado de São Paulo e 62% na capital mesmo. Aqui a gente vê detalhes das taxas, tá? Gestor é BTG, a administradora é a própria RBR, e a gente vê o seguinte, esse fundo cobra de taxa 1,10 mais 0,18 de administração, e ele cobra performance de 20% se bater IPCA mais a média do IMAB. Continuando no relatório, vem falar sobre esse CRI ISD aqui, que eles estão estruturando, né? Lá do RBRP, então eles devem ser alguém que financia o próprio. Vem falar também sobre o cenário macro, ultimamente eu não tenho lido essa parte, mas se for do seu interesse, pausa o vídeo aqui, dá uma olhada nessa parte aqui com atenção, tá? E aqui a gente vê a DRE do fundo. Então, outubro, setembro e agosto. Agosto, setembro e outubro, né? Então a gente vê que tem oscilação de receita durante os meses. Chegou a receber 5 milhões e 400, depois saltou para 7 milhões e 300 e agora 6 e 200. E aí o que teve tanta oscilação? O CRIs está mais ou menos estável, na faixa de 4 milhões e meio a 5 milhões. E a correção monetária, né, que é o que está impactando. Agosto chegou a ser negativo, 1 milhão e meio em setembro e 400 mil em outubro. Então, pode ser que isso aqui oscile para mais ou para menos aí nos próximos meses. O que ele recebeu dos FIIs e FDICs caiu de 700 mil para a faixa de 545 mil. E o dinheiro parado em caixa, na casa de 180, 170, saltou para 300 mil. Talvez já em razão de parte do dinheiro que eles captaram na última subscrição. As despesas do fundo estão em linha, mais ou menos na casa de 600 e poucos mil. Essas despesas hoje, frente ao total das receitas, aqui foi bem mais de 10%, aqui está um pouco acima de 10%, e aqui no mês de setembro foi abaixo de 10%. Como ele traz o acumulado dos últimos 12 meses, eu vou deixar para fazer o cálculo baseado nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, ele teve uma receita de 82 milhões e as despesas foram de 7 milhões e 600. Como aqui ele não faz um destrinchamento das despesas, nem tudo aqui vai para o bolso da gestão. A gente vai calcular como sendo tudo, porque eles não destrincharam isso. Então vamos calcular aqui na prática, 7 milhões 687, que eu vou arredondar para 688, vezes 100, dividido por 82 milhões e 22. Então, nos últimos 12 meses, as despesas do fundo estão ali na casa de 9,37. Está no limite de se tornar uma despesa careira, mas é algo até aceitável. Aqui a gente vê que no decurso dos meses, o fundo vem conseguindo entregar acima do CDI acumulado do período, e a gente vê uma queda grande aí dos dividendos recentemente. Então, realmente ali no relatório, ele vinha entregando 1,25, 1,20 e tal. Então, aquela informação sobre ser R$1, acho que ela está equivocada. A respeito de ser em setembro lá no relatório, né? Continuando aqui, a gente vê que o fundo praticamente zerou as suas reservas, tá? Ele atualmente tem 7 centavos de reserva. E ele fez reservas aqui, e depois acabou utilizando essas reservas em alguns meses anteriores. Então, praticamente, ele fez mais um pouquinho de reserva aqui, fez mais um pouquinho, mas essa reserva está bem pequena. Aqui a gente vê os dividendos, mais a variação do PL, o que isso está representando, 213% do CDI, e os dividendos mais a variação da cota, 200% do CDI, no período aí acumulado. E a RBR, ela costuma dizer quais as táticas que eles investem. Então, ele subdivide em 3 estratégias: estratégia core, tático e liquidez. Core, que é a estratégia máxima do fundo, ele tem 87% atualmente nessa estratégia, 12% na tática, e hoje ele não tem liquidez. Então, core aqui, operações exclusivamente de acesso restrito para investidores profissionais, preferencialmente originações próprias. O que é essa estratégia tática? Ou CRIs ou FIIs, com desconto, e para eles ter ganho de capital aí. E essa estratégia de liquidez FIIs, CRIs com baixo risco e alta liquidez, o padrão será um caixa por volta de 5% para aproveitar eventuais oportunidades. Então, na estratégia core, ela pode ir de 50% até 90%, e hoje está quase no máximo da estratégia. O tático pode ser zerado até no máximo 50%, hoje está em 12%, e liquidez pode chegar no máximo a 20%, e aqui está zerado, né? A gente já viu lá
Os CRIs, na sua imensa maioria, estão atrelados a CDI e IPCA. De novo, CDI mais 4 e IPCA mais 10 não são taxas baixas, são taxas altas. E aí, poxa, se tem uma taxa tão alta assim, eu acho que o dividendo poderia ser um pouco maior. Aqui a gente vê que as estratégias do fundo, já há um bom tempo, né? Vem mais ou menos essa média de meio a meio. Chegou a ser um percentual até menor, ó, IPCA, durante um curto período de tempo, mas a gente vê que ele migrou para IPCA recentemente, ó, 38, 45, 51, 53, e está mais ou menos estabilizado nesse patamar, ou seja, está bem meio a meio o portfólio do fundo. E as estratégias deles estão vindo para estratégia mais core, mais, na minha opinião, um pouco mais seguro. Saltou de 73% e chegou a ficar na casa de 80% e atualmente é 81%, 83% e 87% mais recentemente. Aqui mais abaixo aqui, a gente vê a tabela de sensibilidade. Como o fundo hoje está na casa do seu valor patrimonial, né? Então hoje é como se fosse IPCA mais 10, aí líquido das taxas é IPCA mais 8, não é uma taxa ruim. E se for CDI, é CDI mais 3, e se descontar as taxas, CDI mais 2, também não é algo tão ruim. Mas você vê que de CDI mais 4 que ele tem, cai para CDI mais 2. Então as taxas comem bastante da performance do fundo, né? Aqui novamente a gente vê mais as informações, né? Então, ó, do patrimônio do fundo, 87% está em CRIs, e aí 40% CDI, 46% IPCA, quase nada IGPM. Ele tem um percentualzinho que é pequeno em caixa, e FIIs hoje é 10% do portfólio. Aqui a gente vê os spreads, né, que a gente já viu isso aqui repetidamente. O LTV, 1 por 1, mais ou menos as classes, né, que ele tem. Na média, está nessa faixa de 60 e poucos por cento, né, a maioria dos ativos. A imensa maioria, eles mesmos que ancoram, ó, e eles compram ao mercado apenas 5% dos ativos. E a gente vê que ele tem ativos um pouco arriscados, tá? Ó. Então a gente vê lá, ó, carteira pulverizada, 27%, corporativo, 23%, estoques, 10%, financiamento de obra, 40%, e atualmente essa locação multi aqui, aparentemente eles não têm. E veja que não é um fundo 100% só com coisas muito, muito, muito seguras. Residencial é o seu core máximo, né? Ele tem 81%, mas eles têm loteamento, que tem um certo risco. Galpão logístico, acredito que seja 5%. Multipropriedade, 3%. Então, ele tem ali um pezinho no risco. Não dá para comparar com a HCTR, Deva, Tord, mas é um ponto de atenção, né? Ele tem um pouquinho de risco ali no seu portfólio. Por que isso é bem mitigado? 84% das garantias estão na região sudeste. Na região sul, acredito que seja 11%. Região norte, não dê nem para ver ali. Nordeste, 4%. E centro-oeste seja ali mais na casa de 1%. Eles têm rating, né? Os ratings aqui do fundo é no mínimo B, triplo B, que é altíssima qualidade, tá? De B para frente já é um rating, já é um rating aceitável, de B para frente. E eles não têm nada como B. Tem duplo B um pouquinho, mas a imensa maioria é de triplo B para frente e a grande maioria já está em A. Ou seja, pelo rating são de ótimas qualidades. Apesar de não gostar muito de rating, eu vejo como sendo garantias bem, como sendo um rating bem sólido, tá? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, ver sobre o portfólio, a carteira, e eu mostrar alguns pontos de atenção a respeito desse fundo, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e ative o sino. Eu parei de pedir, mas nós temos o objetivo de chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos apoie. E aí, comenta para nós, você conhecia esse fundo imobiliário? Até aqui, pelo que você viu, você acha ele um bom fundo? Você teria cotas desse fundo no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu não tenho esse ativo no meu portfólio, não tenho interesse de ter. Acho a RBR uma ótima gestora, mas, por exemplo, eu acho taxa cara, acho que eles têm taxas altas, tá? Então ele é sim um fundo arriscado. E acho que frente ao risco que esse fundo carrega, eles entregam pouco dividendo. Poxa, eles têm uma taxa de contratação dos ativos altíssima, mas isso não se reflete em rendimento, sabe? Então, eu, por exemplo, prefiro ficar de fora. Não é um fundo que me agrada. Não vi nada demais, não vi nada gravíssimo, mas não é um fundo da minha preferência. É um fundo bom, seguro, ótima gestora, mas tem esses pontos de atenção que eu estou trazendo para vocês. E isso não significa que ele seja bom ou ruim, nem indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho um canal secundário, o canal Mufi Infra, e nós pretendemos chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Já passamos de 500. Vá lá nesse canal e se inscreva, nos ajude aí a chegar nos 700, nos 1000. Muito obrigado de coração.
Os nossos 4 canais, eles estão em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com máxima rapidez aí. Então aqui a gente está dentro do relatório gerencial. Um ponto de atenção, que eu acho que é um pouco de falha, mas assim, não é só desse gestor, tá? Muitos gestores não fazem isso. É esse ponto de atenção aqui, ó. Vamos lá, esse CRI lote 5, 8%, bacana, um ótimo percentual. Esse CRI Moos, Jardins e Pinheiros, 7,7%. Agora veja o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó, carteira MRV, e tem mais aqui abaixo, ó, MRV, tem vários MRVs, ó, 5,6, com mais 4,4, 10%, com mais 2,7, ó, 12, aqui já tá indo para mais de 14, com mais isso aqui, mais de 16%, sei lá. Lógico que, aparentemente, eles acabaram de fazer a subscrição, pode ser que isso aqui seja diluído, mas hoje, pessoal, 16% do portfólio está um único devedor. Nossa, o MRV é muito seguro, nunca vai acontecer nada demais com o MRV e blá 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 e etc. Gente, para mim pode ser a empresa que for, pode ser quem for, tem sim risco de acontecer algo grave, sabe? Então, é um ponto de atenção a ser observado, tá? Eu não olhei os demais devedores, acredito que se você tiver interesse nesse fundo, veja um por um dos devedores, veja se tem essas duplicidades que eu acabei de mostrar para vocês, porque são pontos de atenção sim. Se acontecer algo gravíssimo, isso pode trazer alguma situação para o fundo. Não vejo como é algo nada, sabe? É só um ponto de atenção que tem que ser observado na minha humilde opinião. Aqui a gente vê os FIIs que o fundo possui. Ele tem um ativo da própria casa, esse RBR aqui com 3,4%, e os demais estão bem pulverizados aí, ó. Ele tem alguns ativos que não são, assim, os mais, assim, mais conhecidos ou de mais qualidade, assim, os mais tops do mercado. Ó. Então ele tem GCRI, CYCR, BARI, SIGR, XPCI, FLCR, BLMC, sabe? Então, ele tem outro ativo da própria casa. Estranho que parece ser o mesmo ativo. Olha só, 3,4% aqui, depois mais 3,4% aqui. Não sei. Poxa, por que não deixa isso? Sei lá, isso aqui me causou estranheza. Sabe, aparentemente é o mesmo ativo, que é o mesmo preço, sabe? Isso aqui não me agradou a forma como eles mostraram isso aqui, não. Então eles têm 6,8% num único ativo da própria casa. Não é nada demais, tal, mas poxa, por que será que eles mostraram aqui e aqui, né? Sei lá. Enfim, seguindo no relatório, a gente vê aqui sobre as negociações e tal. Ele fala sobre os seus objetivos e aqui a gente vê os itens um por um, né? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, ó, esse devedor lote 5 é um loteamento. Onde que fica? Fica lá em Campinas. Ele fala por alto aqui as situações dele, como é que foram as questões, a operação conta com fiança, alienação de cotas, Sessão fiduciária de recebíveis, alienação das matrículas dos lotes, além da remuneração, a operação tem um prêmio kicker sobre vendas das garantias e tal. Então, ele vem explicar um por um os devedores do fundo. Aqui a gente vê um dos MRVs, mas são vários, tá? Então, como eu disse, acredito que se for do seu interesse, abra o relatório, olhe com carinho, olhe um por um esses itens aí, porque é o seu dinheiro que está em risco, né? Estude os ativos que vocês decidem optar por investir. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações e eu gostaria de agradecer e reiterar. Obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que se tornam membros, vocês que fazem doação para o Pix, compram as planilhas ou nossos e-books. Muito, muito obrigado. Lá no canal Mudicas nós também temos e-books de português para concurso público. Compre os e-books, compre esses ativos aí e nos apoiem. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost.